Olá, pessoal. E aí, pessoal, tudo bom? Olá, tudo bem? Estou aqui com meus amigos, né? Estamos aqui em Pequim. Quero gravar um pouco com eles para eles falarem sobre a experiência deles aqui na China. Então, vocês podem se apresentar primeiro? Posso começar? Bom, pessoal, meu nome é Lucas Campos, eu já estou na China faz uns 8 anos, eu acho. Comecei vindo para cá para estudar chinês, voltei para o Brasil, comecei uma graduação lá, acabei largando e voltei para cá e hoje eu estou terminando minha graduação aqui na China. Bom, tudo bem? Meu nome é Samuel. Eu fiz a faculdade aqui na China, fiz um mestrado agora. Eu estudo a língua chinesa mesmo, curso de letras. E eu morei aqui por 3 anos no total. Devido à pandemia, eu fiquei um tempo da minha graduação no Brasil. Mas, enfim, morando e estudando aqui no total de 6 anos, eu acho. Só no meio, enfim, tem um tempo que eu fiquei fora, então em Pequim mesmo, 3 anos. Então, eu vou pedir, Lucas, tu pode falar um pouquinho como é que tu veio parar aqui na China? Tá, então, na verdade, minha história começa em 2015, eu estava terminando o ensino médio no Brasil. E eu estava numa viagem com meus pais nos Estados Unidos e eu nunca tinha pensado, na verdade, em estudar chinês. Mas durante essa viagem a gente acabou tendo um encontro com vários chineses e nesse encontro eu percebi que eles tinham bastante dificuldade em se comunicar com os nativos, se comunicar em inglês. E nesse mesmo tempo eu pensei, nossa, mas tudo que está na nossa volta aqui, tudo made in China, né? Tudo importado da China. A China é uma grande produtora de, enfim, várias coisas. Eu não sabia muito ainda do que eu queria na faculdade, mas eu imaginava que eu queria seguir uma carreira talvez mais assim, ligada a empresas. Então eu estava sempre tentando ver oportunidades e eu imaginei que, bom, se eu conheço gente que fala francês, que fala alemão, japonês, espanhol, italiano, mas eu não conheço ninguém que fale chinês. A China produz tudo que está na nossa volta, que provavelmente 80 ou 90% é feito na China. E eu não vejo as pessoas falando chinês. E se os chineses também não falam inglês, então, bom, talvez tenha uma oportunidade aí, né? Sim. Então, eu pesquisei, assim, uma pesquisa rápida, descobri que a China era o maior parceiro comercial do Brasil, e na hora eu já me inscrevi procurei aulas de chinês em Porto Alegre, e achei um curso e comecei a estudar lá. Sim. Então, isso foi a minha porta de entrada, assim, com a A gente China. conheceu naquela época, né? Fazendo aula juntos antes. Acho que a gente fez algumas aulas juntos, mas aí eu ganhei a bolsa, Ah, sim. aí eu vim para a China e fiquei 6 meses aqui, né? Eu ganhei a bolsa disso. Na verdade, primeiro eu ganhei uma bolsa do Summer Camp, né? 3 semanas aqui, não sabia como é que era a China, não imaginava, eu pensava que eu ia chegar aqui, ia ser tudo fábrica. Todo mundo de azul. Todo mundo vestido igual, aquela coisa. E daí foi uma experiência muito boa, assim, porque eu gostei bastante da língua, eu era bem dedicado nas aulas. Eu me inscrevi para essa. Era quase uma bolsa, assim, tinha algumas taxas que a gente precisava pagar. Mas o curso inteiro era pago, o dormitório na universidade dessas 3 semanas era pago, os passeios todos eram pagos. E a gente ainda ganhava uma taxa assim, para a gente se manter nessas 3 semanas aqui e poder né, comprar as coisas, pagar pelas passagens, essas coisas assim. Então, foi um pouco de despesa pra gente para ter um conhecimento muito legal. E eu cheguei aqui e tive contato realmente com tudo aquilo que eu estava estudando durante o semestre inteiro de mandarim. Uhum. Então aí, quando eu cheguei aqui, eu estava já indo embora, eu gostei, achei uma experiência muito legal. E eu fiquei sabendo que uma das minhas colegas dessa bolsa, desse Summer Camp, tinha ganhado uma bolsa para vir ficar 6 meses aqui em Pequim, na mesma universidade que a gente estava, que eu tinha gostado bastante. E aí eu já perguntei, não, peraí, como assim? como é que é isso aí? Aí ela me explicou toda a bolsa, era uma bolsa que não só pagava todo o curso, como ainda pagava uma ajuda mensal de 2.500 RMB, né? Então era uma bolsa muito boa, ainda mais considerando assim, se eu fosse pegar isso já saindo do ensino médio, já com esse tipo de bolsa assim. E daí eu me inscrevi, eu peguei para ela por todos os requisitos, né, todas as provas que precisava fazer. E aí quando eu voltei para o Brasil, a minha dedicação toda era para a bolsa. Eu estava ainda no ensino médio na época, então eu tinha que prestar vestibular, eu ainda não tinha muita certeza do que eu ia fazer, mas eu imaginava de repente ficar, né, se eu passasse no vestibular, entrar no segundo semestre, e daí ficar no primeiro, de repente pegar uma bolsa assim, e vir para a China ficar 6 meses. Foi mais ou menos isso que eu pensei. Aí, não acabei conseguindo a bolsa. Vim 6 meses para a China antes de começar a minha graduação no Brasil. Você mesmo foi aí que eu te conheci, né? Em 2017.
E aí, claro, eu tinha conhecimento, eu me virava, eu falava muito bem, eu me virava. Acho que depois dessa bolsa, assim, me impulsionou bastante meu mandarim, meu chinês, e acabei voltando para o Brasil para começar um ano daí de graduação. Aliás, para começar minha graduação no Brasil mesmo de engenharia de computação, né? Na URGS. E eu detestei. Eu gostava do curso, eu gostava, assim, das coisas ligadas à computação, até chegar a fazer um estágio, mas eu não me adaptei bem, assim, porque foi uma experiência muito diferente, assim, a estudar. Vocês todos estão em universidade aqui na China, enfim, todo o nosso ambiente, a gente estava com pessoas de vários países, né? No nosso caso ali da bolsa, estudando chinês, era um ambiente muito legal para estudo, eu não sentia a mesma coisa na URGS quando eu voltei. E daí eu pensei assim, olha, meu chinês já está melhor, se eu estudar, de repente, então esse um ano e voltar agora para a China, pegar uma bolsa mais de um ano, de repente, porque além da bolsa de 6 meses, tinha bolsa de um ano, pegar uma bolsa de um ano e de repente fazer minha graduação na China, então. Esqueço a URGS, esqueço a graduação aqui e vou para a China. E aí eu comecei a namorar com uma chinesa no Brasil, com todas as relações, né, porque eu já conhecia ela estava ela estava na mesma universidade, e aí foi pro Brasil justo quando eu estava voltando. E aí comecei a me preparar exatamente para essa ideia. Eu vou aplicar de novo para a bolsa, eu precisava de uma outra prova, do HSK4. Aí eu comecei a preparar para o HSK4, enquanto eu estava fazendo da faculdade mais um mês. E daí passei na prova, passei na bolsa, e aí vim para a China já com a ideia de terminar, durante esse um ano, realmente melhorar o meu mandarim, né? E eu até me virava bem e falava ok, mas uma coisa é tu falar, se virar, e outra coisa é tu fazer uma graduação realmente em chinês, né? Então, eu me foquei realmente nesse um ano, e daí eu entrei para a universidade aqui em Pequim, para fazer engenharia de computação aqui, e esse ano, se tudo der certo, eu vou terminar. E quantas bolsas tu ganhou total? 4? Foi assim, se tu contar o Summer Camp foi uma bolsa, aí a bolsa de 6 meses, a bolsa de um ano, e... Não foi isso, são 3 bolsas. Então tem muitas oportunidades para... Até para graduação, acho que é oportunidade, mas... Samuel, me diz agora a tua versão. Como é que tu veio parar aqui na China? Então, eu morava no Brasil e a minha família, assim, nunca teve muitas condições para sair do país e tudo mais. Então, sempre foi meio que um sonho que eu tive, conhecer outros lugares, enfim, aprender novas línguas, novas culturas, né? Só que eu acabei estudando um curso de faculdade que não era um dos cursos que mais dava dinheiro, o que atrapalhava um pouco esse sonho, né, de sair do Brasil. Eu entrei em Física, em Porto Alegre também, na universidade. E, assim, Física é um curso que é muito legal, eu gostava bastante, mas já no início os professores já chegavam e mandavam, assim, uma realidade pra gente. Tem que se formar no mínimo doutorado para te conseguir um emprego como pesquisador em Física, né? Então, assim, um caminho muito longo para te poder ver se tá de fato trabalhando, enfim, fazendo alguma coisa que tu é independente, né, por assim dizer. Claro, tem bolsas, né, durante o caminho, mas nada que vai te fazer com que tu não trabalhe mesmo, tu pode sair de casa, daí, enfim, ter a tua própria vida. Dependendo da bolsa, algumas até fornecem isso, mas enfim, né, não é todo mundo que consegue. E eu queria, então, sair do país, eu queria conhecer outros lugares, e queria me destacar um pouco também, né, conseguir oportunidades melhores. Então eu comecei a tentar aprender línguas novas, assim. Comecei a aprender francês, só que eu não gostava tanto da língua e parecia que também não era uma vantagem muito grande. Eu precisava falar francês, assim, um nível já bem alto e ter notas muito boas na universidade, mais um monte de coisa, ter projeto, etc. Para conseguir uma bolsa para a França, eu procurei outras bolsas também. Mas quando fui procurar, né, vi um vídeo no YouTube que falava sobre mandarim, a língua chinesa, né? E eu achei muito interessante a língua, então fui ver, vamos ver quem tem de oportunidade para essa língua. E descobri que em Porto Alegre, no Instituto Confúcio, né, que tem ali, qualquer um pode entrar, independente se a pessoa tá ou não na URGS. Tem diversas oportunidades de bolsa, o Lucas já falou de algumas, né? E eu comecei a fazer aula lá, então. O meu plano inicial era pegar uma bolsa de um ano para vir para a China, conhecer um lugar novo, né? Aprender chinês, enfim, bem ver o que ia ser no futuro. Mas eu comecei a gostar tanto de estudar a língua que eu fiquei, e se eu começasse a graduação de novo? Se eu começasse a faculdade de novo na China? E na época eu estava aprendendo chinês, estava aprendendo relativamente rápido, assim, estava me dedicando bastante.
os professores chineses gostaram da ideia, eles me incentivaram, falando, olha, se tu conseguir passar no HSK, que é a data de aplicar, na época era ter 20 anos de idade pra gente poder aplicar. Hoje em dia aumentou pra 25, eu acho, na verdade. Então eu tinha 19, eu tinha um ano só que eu podia. Pra fazer graduação, né? Isso. E daí nisso eu fiquei, não, então tudo bem, é um ano, se eu não conseguir, daí eu volto com o plano inicial, né, de sair pra China pra um ano, de estudos. Enfim, acho que isso foi em 2017. Em 2017 estudei, consegui passar na prova que precisava, que era o HSK4 também, e me apliquei para a bolsa de graduação, consegui passar, então eu vim fazer a graduação aqui na China. Atualmente estou fazendo mestrado, que é uma bolsa bem semelhante também, então eu me saí relativamente bem na graduação. Assim, foi muito difícil, principalmente no começo. Foi a primeira vez que eu vim pra China. Às vezes eu não entendia nada na aula. Às vezes tu tá lá assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas com o tempo vai acostumando, né? Vai aprendendo a língua bem. E daí consegui me sair bem, participei de outros eventos e tudo mais. Tem uma competição que eu chamo de Chinese Bridge. Se participar e conseguir alguma coisa na competição, geralmente tu consegue bolsa também. Eu consegui me destacar nesse sentido e ganhei essa bolsa de mestrado. E agora estou fazendo mestrado, então 2 bolsas também, muitas oportunidades. E assim, baseado basicamente só na língua, né? Só nessa habilidade com a língua. Que nem eu mencionei, eu tinha olhado bolsas para outros lugares, mas pedia muita coisa. Pedia habilidade com a língua, pedia... Se eu estivesse fazendo faculdade no Brasil, tinha que ter notas muito boas, tinha que ter projetos, às vezes, tinha que ter uma ideia muito boa de planejamento para uma pesquisa que quer fazer fora do Brasil. Pra Muito China, burocrático, né? muito burocrático também. Pra China é muito mais simples. Tu falando bem a língua e tu mostrando assim, que tu tem esse interesse de vir conhecer, geralmente é o suficiente para te conseguir essas oportunidades. Tá. E qual é o valor da bolsa que vocês ganhavam, da bolsa de um ano, primeiro? Da bolsa de um ano. Pô. Quando eu fiquei na bolsa, eram todas as... A de 6 meses eles não pagavam passagens. A passagem do Brasil para a China eu tive que pagar. Foi a única despesa que eu tive. Porque depois do dormitório era completamente pago, as aulas eram obviamente inclusas na bolsa, e eles davam uma ajuda de custo de 2.500 renminbi, que dá, acho que hoje, na condição de R$1.800, mais ou menos. É, por aí. É. Mas tu acha que é o suficiente para uma vida de estudante sem muitos luxos, obviamente? Eu acho que, cara, assim, na época que eu vim, eu acho que era bem suficiente até, assim, claro, sem luxo. No limite, assim. Hoje eu acho que tá um pouco mais difícil. Acho que os preços subiram bastante e tal. Então eu lembro que até as coisas perto da universidade, se a gente quisesse sair, né, da faculdade porque dentro da faculdade as coisas são bem baratas até, então não é muito tranquilo de pagar o amor. Mas assim, às vezes fiquei num bar, porque é sair um pouco, fazer uma outra coisa, acho que isso era bem mais barato. Depois da pandemia acabou subindo muito os valores. Então acho que 2.500 talvez é um pouco apertado, se tu ainda quer às vezes comprar roupa, comprar mais nas coisas assim, então pode ser um pouco apertado, eu acho. Eu acho que talvez porque a gente mora em Pequim fica um pouco apertado, mas eu vejo muitas pessoas que moram em outros lugares da China, mais pro interior, às vezes nem uma cidade pequena. Tem umas cidades no interior da China que são maiores que Porto Alegre, de onde a gente veio, mas que são bem mais baratos já. Então daí se tu ganha a bolsa de 2.500 também, mas tu mora em um lugar menor, às vezes até rende. E tu ganhava 2.500 também para fazer graduação? Na graduação 2.500 também, daí pro mestrado sobe para 3.000. Tá bom, quer dizer, 500, né, mas... De novo, né? E mais pro interior faz uma boa diferença. Pequim... Não muito. Tá. E qual é a experiência de vocês estudando na China? O que vocês acharam? Vamos falar da infraestrutura primeiro. Cara, a infraestrutura é completamente diferente. Claro, são né, realidades. Para quem faz acho que talvez uma PUC, ou um Ensinos, eu vejo que a infraestrutura é muito boa da faculdade. Não posso dizer nada sobre o ensino que eu estudei na faculdade, né? Eu sempre tive essa coisa no ensino médio, dos professores falando a URGS, meu Deus, é um sonho da URGS. Eu, pessoalmente, quando entrei na URGS, fiquei muito assustado com a condição da faculdade, porque, sim, via coisa tendo aos pedaços, via projetor em gaiola, porque as pessoas não roubarem, sabe? E aí eu tive esse contato com a URGS logo depois de voltar da bolsa aqui da China, onde o nosso quadro ele virava pro lado assim, e aí tinha uma TV gigante para tela interativa, então era uma diferença muito grande, sabe? E aí eu tava ainda fazendo engenharia de computação, a engenharia de computação da URGS lá tem até uma infraestrutura bem legal, o INF, né? Acho que recebe mais verba e tal, mas eu vejo que aqui os laboratórios tem mais infraestrutura. A gente tem, por exemplo, na minha área aqui, ciência de computação, a gente teve algumas aulas com impressora 3D, teve projetos, então a gente usava CNC, a gente tinha vários laboratórios que, assim, claro, não sei se a URGS tem ou não teria, mas eu vejo
maior infraestrutura nas salas e na universidade. Até em questão de, por exemplo, assim, aqui a gente tem acesso ao dormitório, então a gente pode morar dentro da universidade, que é uma facilidade absurda, assim, né? Então, quando eu morava no Brasil, às vezes levava, sei lá, de ônibus meia hora para ir até o campus, e aqui eu acordo e já estou na universidade. Então, eu acho muito legal isso, poder ter esse contato tanto com teus colegas, estar morando no mesmo lugar, né? Então, eu tenho todo esse acesso, assim, tá no lugar onde realmente é a universidade, onde tem conhecimento, onde tu almoça, janta, dorme, Não precisa sair daquela realidade. né? Então, né, claro, às vezes tu sai pra, vou ir passear, vou conhecer a cidade, então a gente que acaba morando aqui, a gente acaba, às vezes, saindo no final de semana pra, né, conhecer os lugares históricos, viajar, às vezes, tudo, mas na tua realidade de estudo, tu consegue estar, né, naquela bolha ali, e não precisa estar preocupado com, agora eu tenho que pegar transporte, agora eu tenho que fazer comida. Então, tu está tudo dentro daquilo ali. E, então, tem muita facilidade dentro do campus para quem é estudante. Eu acho isso muito legal daqui, né? Alguma coisa para adicionar? Assim, mas o que tu acha da infraestrutura? Assim? Acho que é isso mesmo, assim. A China também é um lugar muito burocrático no Brasil, então às vezes acaba sendo um pouquinho chato de lidar com essas burocracias, tem toda essa infraestrutura muito boa, mas às vezes tem que fazer alguma coisa relacionada à moradia, por exemplo, se registrar aqui, etc. Sim, é. Às vezes tem que encontrar alguns problemas, mas geralmente tu encontra uma pessoa que fala a tua língua, no nosso caso português, né, e fala chinês também, para te ajudar, ou se tu encontra alguém que fala inglês e chinês para te ajudar, tu consegue passar por essa fase. Geralmente é a etapa inicial, né, que tem mais burocracias, e daí tu já consegue se adaptar bem, assim. A chegada, que eu acho que a gente tem muito exame físico, exame, aí o registro na polícia, tudo, e aí depois que termina essa primeira burocracia, já engrena, exato. e vai. E o pagamento aqui também é tudo digital, né, que facilita muito, muito conveniente, mas Sim. pra te registrar no início Fazer a certinho, conta no banco. fazer a conta no banco, etc. Mas depois que tu te acostuma, que já tem tudo feito, daí fica bem conveniente. De fato, fica... E a questão, o que vocês acham? Podem ser honestos. A questão das aulas. Tá. O que vocês acharam? Assim, eu tenho muito a reclamar, mas eu queria primeiro falar da parte boa. Eu acho assim, eu fiquei bem impressionado até quando eu entrei, porque o meu curso, ele era junto com os alunos chineses. Assim. Então, algumas aulas a gente tinha separado para os estrangeiros. Eu achei muito legal, o currículo da universidade foi muito bem pensado. Curso de graduação. Isso, uma curso de graduação aqui, né? Então, claro, as aulas da língua, das bolsas que eu peguei de língua eram só com estrangeiros, não tinha chineses. E aí os professores, quando nos níveis mais baixos, eram em inglês. E aí, conforme eu ia subindo de nível, aí as aulas passavam a ser só chinês, né? Então, os professores sempre tentavam usar chinês para explicar aquelas palavras novas ou aquela situação. E aí, realmente, se tu não conseguia, né? Se tu batia num teto, assim, que tu não conseguia entender, eles traduziam, mas evitavam isso. Eu acho legal isso. Mas quando as aulas muito claras, eles dividem, né, aquela parte de habilidade de ouvir, habilidade de falar, habilidade de escrever, habilidade de ler, então muito bem dividido. Mas na graduação, uma coisa que me impressionou no currículo foi das aulas serem algumas aulas bem, principalmente no primeiro ano, sempre assim, física, cálculo, química, que a gente geralmente tem mais dificuldade, já direto jogar em chinês para nós talvez fosse demais. Então a universidade tinha esse currículo, essas primeiras aulas eram introdutórias, né? Eram com estrangeiros, e eles faziam uma aula, não em inglês, mas em chinês, mas mais básica, assim. É um pouco mais básico, mais entre os estrangeiros ali, que daí o professor também já tinha um entendimento de esses alunos todos talvez tenham uma dificuldade de entender os termos, e junto, em paralelo com as aulas, a gente tinha assim, eu tive chinês, eles chamavam de chinês, não era chinês teórico, era chinês profissional. E daí a gente aprendia nas aulas termos da matemática, então como falar integral, como falar derivada, como falar, né, as cadeias de carbono na química e em chinês. Nossa. Como falar as formas. Então era uma aula de chinês, mas focada para como a gente trabalharia daí em matemática, em física, Sim, focada para a graduação. Para o vocabulário da graduação. Para o vocabulário da graduação. Então, isso eu achei bem legal e interessante, que daí a gente ia conciliando. E aí, depois, no segundo ano, terceiro, tu já entrava nas aulas já só com os chineses mesmo. Aliás, acho que no meu primeiro semestre, a única aula que eu tive com outros chineses era de programação. E aí, depois, eu comecei a cair mais nas aulas, né? Daí, realmente, só os chineses, e aí alguns estrangeiros a gente começa a misturar. Mas essas aulas elementares, assim, básicas, principais, eles tentam manter os estrangeiros para também já, eu acho, instruir os professores a como lidar com... É que a nossa cultura é diferente, a língua também é diferente,
Então a gente tem dificuldade na escrita, é muito difícil para pegar e escrever os ideogramas em chinês. Sim. Então daí os professores já entendem, então um pouco mais adaptados, ao invés de tentar explicar talvez algo bem mais complexo para um chinês, e aí tem um aluno ali, então não capar, eu acho, também os chineses, quem tá ali para aprender, mas também não esquecer quem ali tá pegando e engrenando no sistema, né? Sim. O que tu acha? Como é que tu acha das aulas? Assim, engatando no que o Lucas falou, né? Eu acho que tem vários pontos positivos também. Que eu achei mais legal que tem muitos eventos, eles têm muitos clubes também. Então, às vezes, ainda que tu não esteja muito satisfeito com o que tu aprende nas aulas, tem a oportunidade de ir nesses clubes, que às vezes, claro, é uma coisa mais assim, o pessoal se divertir, sair pra jogar, em jogos de tabuleiro, por exemplo, tem várias coisas de dança, de canto, mas tem alguns clubes que são legais, de debate, tem um que eles imitam as Nações Unidas, tem um que eles imitam como se fosse um advogado num julgamento, etc. Tem alguns que tu consegue tirar algumas coisas que tu poderia aprender até de outros cursos que não estão relacionados ao teu. Isso eu acho que é uma coisa legal, assim, que não tem no Brasil, até pelo menos... Até onde eu sei, não tem, né? As universidades de Porto Alegre acho que não tem. Eu consegui aprender algo extra, às vezes que não está nem relacionado com o teu curso, né? Então tu não poderia aprender normalmente. E tu consegue, através disso, também ter contato com mais pessoas, né? Fazer mais contatos, fazer amigos, etc. Porque isso é uma coisa muito legal. Mas uma coisa que eu não gostei muito, porque eu acho que é um problema que eu vou falarem de outros países também, então eu acho que é um problema bem universal, né, já hoje em dia, que é os professores vão para as aulas e muitos deles não queriam ser professores, queriam ser pesquisadores. Mas eles têm que dar aulas para poder pesquisar numa universidade. Então eles vão com aquela ideia assim de vou só falar qualquer coisa aqui, acabo minha aula e eu vou lá fazer uma pesquisa que eu realmente queria saber. Então isso existe no Brasil, né? Também existe aqui. Eles é um pouco chato, porque se tu gosta da matéria, ou se tu está com alguma dúvida, tu tenta se comunicar com os professores, e por causa da barreira linguística fica ainda mais difícil, né? Tu conseguir tirar alguma coisa, valor dessas matérias, dessas aulas. Mas... tirando essas aulas, eu acho que tem algumas aulas que são muito boas também. Então, enfim, lados, pontos positivos e negativos. Agora, vamos entrar numa área cinzenta, né? Certo. Quero que vocês me falem quais foram as dificuldades na questão dos estudos, assim, né? De estudar aqui na China. Tá. Não precisa falar todas, mas falem algumas dificuldades que vocês acharam, que outros brasileiros podem encontrar. A primeira dificuldade que eu encontrei, que aí não sei se é mais relevante, mas foi em relação ao Covid, né? Quando eu comecei minha graduação aqui no primeiro semestre, já o segundo semestre eu estou na história do Covid. Então, aquela coisa, aqui na China, né, a questão do distanciamento social foi bem mais severo, era tudo muito restrito, então era muito, muito difícil. Então, grande parte da minha graduação eu fiz toda online, na verdade. Mas tirando isso e indo agora de volta para uma situação normal, comum, eu acho que às vezes assim, a nossa visão, não só como brasileiro, mas como estrangeiro, de algumas questões, é muito diferente da visão do chinês. Então, por exemplo, assim, uma aula que eu estou tendo agora é assim, a gente precisa mais ou menos investir questão de 40, 50 horas por semana para fazer um tema de programação por semana. Então é algo que, assim, para nós, é uma aula de 3 horas semanais de aula, né? E aí, para nós, eu acho que para o Brasil, para qualquer pessoa, assim, é inimaginável tu ter que investir 20 vezes quase a quantidade de horas que tu assiste de aula em um tema, sabe? Em um dever de casa, em uma lição. Mas para eles é algo normal, que eles só incorporam aquilo ali e vão fazendo. E para mim, para mim era algo assim, não, eu tô fazendo algo errado. Porque não pode ser que eu precise de tanto tempo para fazer isso aqui, sabe? E aí, conversando com as pessoas, depois que eu percebi que não, é isso, é normal. E eles partem do princípio que tu vai dedicar todas essas horas para fazer aquilo ali, para estudar aquele conteúdo, aquele conceito, fazer aquele tema. E aqui né, no Brasil, acho que é muito mais comum a gente estudar e trabalhar ao mesmo tempo, então... Quero ter outras questões, não talvez o trabalho, mas talvez alguns freelancers, alguns outros projetos. E aqui na faculdade o pessoal ainda é muito focado em, não, eu só estudo, eu foco nisso, a minha vida é isso aqui. Agora é para estudar, né? Então eu acho que é talvez assim, aquela bolha que a gente estava falando de conferência,
tem esse lado negativo, assim, que ao mesmo tempo que é conveniente estar nessa bolha, eles esperam que tu realmente só fique dentro dessa bolha e não saia disso, sabe? Eu acho que é um ponto negativo, porque eu acho que realmente, do que eu vi no Brasil quando eu fiz estágio, era que existe uma diferença muito grande nas pessoas, por exemplo, que ao mesmo tempo que estavam estudando, estavam trabalhando na mesma área, eu via que a evolução delas no conteúdo era assim, extremamente... Essa era gritante a diferença entre essas pessoas e as pessoas que foram trabalhar só quando se formaram, que estavam muito próximas de se formar. O conhecimento delas na área era muito maior, porque eu saio um pouco da teoria, né, a programação, assim, nossos deveres de casa, a nossa questão toda de programação, para aula é muito diferente de trabalhar numa questão de código para isso trazendo para minha área, né? Mas imagino para todas as áreas seja um pouco isso, mas assim, a teoria, a questão de, né, tema de casa, dever de casa, e a questão da realmente o real dentro de uma empresa, como tu coopera com as outras pessoas, como tu faz o código é muito diferente. E as pessoas que já iam pegando essa experiência iam conseguindo abrir mais o seu tanto visão como habilidade, acho que evoluía muito mais rápido. Eu acho que essa é uma parte ruim e que não se... Não é que nem esperado que tu faça outra coisa, é esperado que tu não faça mais nada enquanto tu está fazendo a faculdade. E Samuel, o que tu acha? Qual a tua opinião? As dificuldades que você encontrou? Eu acho que eu tive a mesma experiência, eu faço um curso bem diferente do Lucas, né? Faço letras, então é mais focado em estudar língua, literatura, linguística, né? Esse tipo de coisa. Mas a gente tem essa mesma característica, né? Nós somos muito focados em teoria. E muitas vezes a gente sente que a teoria ela tá até já um pouco ultrapassada, um pouco desconectada, assim, da realidade. Mas os professores não te incentivam muito a ir trabalhar, nem na graduação, nem agora que você está no mestrado. Eles esperam que tu, de fato, foque muito nos estudos. Inclusive aqui, no Brasil, claro, também tem de mestrado acadêmico e mestrado profissional. Mas aqui eles dividem muito claramente, na hora que se inscreve, diz assim, mestrado profissional. Eu inscrevi para esse porque eu queria focar um pouco mais nessa parte aplicada, vamos dizer assim. Mesmo assim, são aulas extremamente teóricas, muito foco nessa parte de teoria, etc. O que não necessariamente é ruim, mas assim, fica um pouco desconectado, né, do que a gente vai... Desconectado do que a gente vai acabar vendo quando a gente trabalha. Eu faço muito freelance, então eu consigo perceber uma diferença muito grande, assim. E o problema é que a gente gasta muito tempo, né? Toda aula vai ter diversas tarefas que a gente faz em casa, que muitas vezes não te auxiliam realmente a melhorar o teu conhecimento. Então, às vezes, tem algumas aulas que a gente tem que estudar uma coisa que não está no livro, que não foi ensinada pelo professor. A gente tem que pesquisar através da internet, como aprender aquilo ali. Tem que um pouco usar, assim, uma autonomia. Eu acho que no Brasil, de novo, também tem isso, né? Mas aqui é uma coisa que incomoda um pouco mais porque está numa língua diferente, né? Então é um pouco mais difícil ter essa autonomia. Mas eu acredito que esse é um problema bem grande, assim, que a gente acaba enfrentando, independente do curso, né? De as aulas serem muito teóricas, às vezes tu sentir Fora que da não... realidade, né? Um pouco fora da realidade. Então, deixa eu fazer outra. Vamos sair um pouco dessa questão de aula, coisa que eu quero falar sobre a vida na China. Claro. É uma coisa bem breve, assim, mas o que vocês acham, a visão de vocês de viver na China? Vocês gostam, vocês não gostam? Eu gosto bastante de viver aqui. Por que gostam? Eu acho que, né, nós somos brasileiros, a primeira questão que vem é a segurança, né? Poder sair na rua e não ser assaltado, acho que já é o primeiro ponto positivo. Sim. Acho que a questão também de transporte público, aqui o transporte público funciona muito bem. Então, tu sabe que ali tu pega o metrô, tu sabe que cada 4, 5 minutos vai vir um próximo. E às vezes, por exemplo, para pegar o ônibus para ir para URGS, às vezes não vinha. Né? Quando vinha, às vezes atrasava. Então, essa questão do transporte público, acho que é tudo muito conveniente, muito rápido. Claro, a China também é um país muito burocrático como o Brasil. E a gente sendo estrangeiro, tendo que usar passaporte para muita coisa também, às vezes dificulta um pouco. Mas essas dificuldades que tu encontra, às vezes, tanto como qualquer país, né, que tu vai ter, eu acho que é uma experiência muito boa. Eu gosto principalmente da China, dessa nossa relação, assim, que a gente parece muito estrangeiro, a gente tem uma vida muito internacional, a gente tem contato com várias pessoas, vários países, várias culturas, né, acaba sendo muito cíclica a relação, a gente acaba conhecendo várias pessoas que, por exemplo, assim, aqui em Pequim, a gente conhece agora pessoas, aí, como é muito difícil ter gente que vem para a China, fica na China, envelhece aqui e fica para sempre aqui. Né? Por ser um país asiático, todos os países asiáticos são um pouco assim. Mas acaba sendo um pouco simples a relação, então assim, eu conheci várias pessoas que
hoje estão em Xangai, ou estão em Shenzhen, ou estão no Japão, ou estão na Coreia, ou estão nos Estados Unidos, estão, sabe, na Europa. Então as pessoas estão hoje, eu tenho amigos em vários lugares do mundo e mantenho assim, e conheço pessoas de vários lugares do mundo, assim, a cada ano conheço várias pessoas. Então acho isso muito legal, que às vezes acho que a vida no Brasil pode estar um pouco monótona, sabe? Ali, vai pra aula, volta. Meio limitado, Um pouco assim. limitado, é. Então, assim, abre muito a tua visão de mundo e de cultura e visão de vida, de visão de mundo. Assim. Acho que isso é a parte mais interessante de morar aqui. Samuel? Eu acho que tem pontos positivos e negativos, assim. A curto prazo, eu acho que tudo acaba sendo positivo. Que nem o Lucas me ensinou. Tem essa vida mais internacional, né? Às vezes a gente tem ideia de que eu vou ir pra China, eu vou conhecer só os chineses. Mas conhece pessoas de tantos lugares diferentes, assim. Então tu abre muito a tua perspectiva do mundo como um todo. Te faz aprender muito sobre a vida e outras perspectivas de olhar pro... Assim, o que eu quero fazer no futuro, etc. Às vezes te dá muitas ideias, pode ter contato, né, com muitas pessoas. Outra coisa que é positiva é que viajar dentro da China é relativamente conveniente, assim. Que nem o pessoal vai pra Europa, daí vai pra vários países. Aqui na China dá pra ir pra vários lugares, também a China é bem grande, né? Vários lugares com paisagens diferentes, com climas diferentes, muito bonitos, né? Que dá pra ir de forma relativamente conveniente. Tem o trem-bala, que é mais barato que avião, mas ainda é rápido, né? Então dá pra se mover bem na China. O pessoal que eu conheço que vem aqui pra um ano, geralmente, né, nas férias de verão, vão pra umas 5 cidades, férias de inverno, vão pra mais umas 5, vem quase toda a China, assim, um ano assim depois. Então acho que a curto prazo é muito positivo. A longo prazo, ele começa a ter que pensar em algumas outras coisas, por exemplo, moradia, que é bem mais caro no Brasil, é um país muito populoso, né? Principalmente em cidades grandes. Então, às vezes, tem que abaixar um pouco os padrões, assim. Por exemplo, no Brasil, eu morava num lugar que não era muito grande, era numa cidade baixa, mas era bem localizado, enfim, era um lugar organizadinho, etc. Mas aqui em Pequim, por exemplo, se for alugar um apartamento mais organizadinho, num lugar legal, assim, né? Geralmente sai muito mais caro. 3, 4 vezes mais que no Brasil, pelo menos. Então, uma coisa que a longo prazo tem que se pensar, né? Se eu vou morar aqui, não vou alugar pra sempre, comprar uma casa, também já é muito... Assim, dependendo da profissão da pessoa, pode ser que não seja muito difícil, né? Se ela ganhar bem. Ou talvez, né? Seja um pouco mais difícil. Ficar aqui, enfim. Tem algumas coisas, né? Que daí tem que pensar um pouco melhor. Hospitais no Brasil. Pelo menos eu sempre usei minha vida inteira o SUS. Então eu tava acostumado com isso. Cheguei aqui no hospital a primeira vez. Paga primeiro, vai ali. Daí tu vê o médico diz, faz esse exame. Mas paga primeiro, daí tu faz o exame. Então tem... Esse sistema hospitalar deles também é bem diferente do Brasil. Tem gente que se acostuma. Eu não me acostumo muito bem. Não que seja ruim, dá pra... Claro, ninguém vai morrer aqui, né? Ainda é um país que tem bastante... Enfim, tecnologicamente falando, ele tá bem avançado. Mas é uma coisa que me... Culturalmente, totalmente diferente, né? Às vezes, até por ter tanta gente, eles acabam ficando um pouco mais frios, né? Às vezes também para fazer amigos, é muito mais difícil. Então, acho que a longo prazo, eu não me adaptei tão bem. Então, eu possivelmente vou ir para outro país, ou voltar para o Brasil no futuro para trabalhar, né? Mas tem muitas pessoas que gostam, e eles aqui tá super bem, né? Então, acho que é um pouco mais de gosto pessoal. Mas a curto prazo, eu acho que é super bom. Como o Lucas falou, ambiente internacional e viajar pela China todas. Duas coisas super boas. E no Brasil é difícil, né? De fazer. isso é caro, né? E caro, é. Nossa. E isolado também, né? Tu vai viajar pra qualquer outro lugar, é super caro. Que a gente pega um trem-bala. Pegar avião, às vezes é mais difícil pegar aqui, Pois é. ver avião Pequim e Xangai, tem, imagina, 20 voos só, 30 voos Exato. por dia. Todo dia. Não, e que nem eu tenho uma amiga, uma colega da minha turma que é do Vietnã. Ela é super legal. Ela nos convidou assim, vocês querem ir pro Vietnã nas férias? Daí eu e um outro amigo, a gente falou, não, a gente veio, beleza. E é super simples, a gente sabe que pega um trem, o Vietnã tem fronteira com a China, né? Sim. Vai, desce até lá, atravessa, tranquilo. No Brasil, eu ia ter que pensar, nossa, mas daí vai ser quanto que eu vou ter que gastar, né? Avião, isso, aquilo. Então isso é um ponto positivo da China, né? Vamos mudar de assunto de novo. Vamos falar agora sobre relacionamentos. Então, tem uma questão que me pegou muito, que foi quando eu comecei, quando a mãe da Cecília descobriu, né, que a gente estávamos juntos. A mãe dela não aceitou muito bem, né? Mas isso é outro vídeo. Outro bicho. Mas então, ela não aceitou muito bem e eu queria saber, eu sei que tu também tem um relacionamento com uma chinesa, queria saber como é que foi essa, não com ela em si, mas com a família dela, como é que foi esse primeiro... Então, na verdade, eu conheci o pai dela antes da gente não. Porque eu fui viajar na cidade dela, é bem isso que o Samuel tá falando de viagem, né, que é muito conveniente. Eu conheci ela já antes da universidade. Ela morava na cidade que eu ia viajar ali, que era Chengdu. E quando eu fui pra lá, eu falei com ela, eu tô indo aí, não sei o quê, vamos passear então. E ela me levou, o pai dela nos levou pra uma montanha e coisa.
Eu conheci os amigos dela, conheci o pai dela e a gente só era amigo. Então, depois que ela foi pro Brasil, que a gente começou a namorar no Brasil, que daí, aí, cara, eu já conheci o pai dela, aí eu comecei a conhecer o resto da família dela, mas foi muito tranquilo, assim, a questão de aceitação deles sobre ela namorar com um estrangeiro. Foi um processo bem tranquilo, tanto com os pais dela, como com o resto da família. Claro que eles falam um dialeto, então às vezes a gente não se entende muito bem, porque o mandarim que eu falo não é o mandarim que eles falam, e acontece às vezes algumas questões de, né, dificuldade linguística, umas barreiras, né, nada que mais comunicação, falar um pouco mais devagar, não resolve. Então, Quer falar das tuas relações? eu não tive tanta sorte assim como o Lucas e o Lucas, né? Eu namorei com duas chinesas também. Uma foi por um período relativamente longo, 2 anos e meio, e outra foi por um período bem curto, 2 semanas. As duas acabaram terminando porque a família dela não me aceitava. E o motivo principal porque eles não me aceitavam é porque eu era estrangeiro. Mas como assim? Estrangeiro não gosta disso. Assim, na minha visão morando é que eu acho que tem chineses que gostam muito de estrangeiro. Ficam assim, nossa, que legal, uma pessoa diferente, uma cultura diferente. Mas tem algumas pessoas que elas são muito assim de, não, a pessoa tá vindo de fora, não entende a nossa cultura, não entende o jeito que a gente vive, o jeito que a gente pensa. E elas, né, não gostam muito assim de... Não é que não gostam, mas elas tentam manter uma certa distância. Uma questão de relacionamento, Pra relacionamento, pra... elas acham Uma visão mais tradicional. Né? Exato, a gente tem que meio que provar pra elas que tu é uma pessoa que entende a cultura chinesa, que está interessado, né? Só que como eu não tenho planos de morar na China permanentemente, então eles nunca foram muito com a minha cara, assim. Sempre, ele quer voltar pro Brasil, ele quer ir para outro país, então eles ficavam com essa visão de que eu ia roubar a filha deles, né, a filha da família, levar para outro país. Que não estava completamente errado, né, porque eu queria sair da China de fato. Mas, enfim, não é como se fosse cortar as relações com a família. Ia voltar para visitar, ia, enfim, manter contato normal, mas eles não gostavam muito dessa ideia, né. Eu sinto que se a pessoa, ela pretende morar na China, um brasileiro vem pra cá, pretende morar na China, ou pelo menos pretende ficar na China pela maior parte da vida, assim, eles vão aos poucos se aceitando, que nem aconteceu com vocês, né? Mas, assim, de cara, tu já fala, olha, não tem plano de ficar aqui, eles não gostam muito. O pessoal que é de países envolvidos, da Europa, etc., eles aceitam melhor, porque, olha, uau, é da Itália, da Alemanha, da França, tem aquele glamour, assim, mas do Brasil, ainda mais por ser longe, tem que pegar 2 aviões pra chegar no Brasil, eles não gostam muito. É muito longe, É muito longe. Então eu acabei não me dando muito bem. Esse relacionamento durou mais tempo. Porque na época eu conheci a minha ex-namorada, na época era namorada no Brasil. Ela estudava português, então ela ficou no Brasil 1 ano, a gente se conheceu, começou a namorar. Eu vim pra China, comecei a estudar aqui, a gente ficou juntos esse tempo. Mas chegou um ponto que a gente percebeu que não ia ter como, porque a família dela não aceitava, e para ela a opinião da família dela era muito importante, né? Então a gente acabou se terminando. E essa outra menina foi ano passado, a gente começou a namorar. E passou 2 semanas e um dia ela me mandou mensagem assim, não, vamos terminar porque minha família, falei pra eles não querem que eu namore com um estrangeiro. Eu, tá, bom, tudo bem. Já aconteceu antes, é a vida. Mas assim, não que vai acontecer com todo mundo, assim. Sim. Nem no caso de vocês foi difícil, não Mas, Mas eu tenho uma opinião minha que é difícil o relacionamento entre um chinês e um estrangeiro. muito difícil. É difícil, tá? Porque tem que passar pela família, tem as questões culturais também. Eles são mais tradicionais, que né? No Brasil, a gente, por exemplo, a relação deles com os pais é diferente. Então, né, no Brasil, não, meu pai não aceita. Tá, problema do meu pai. Exato. Que me interessa, né? Aqui eles são, não, mas minha família, é muito importante essa visão, né, né, então, eles têm uma visão mais tradicional. Eu acho que como eles estudam mais, assim, tu vê que eles são um pouco mais imaturos, eu acho. Tanto tendo feito faculdade aqui, eu vejo que a mentalidade de quem está na faculdade aqui parece a mentalidade nossa do ensino médio. Exatamente. E aí a mentalidade, talvez, de quem está no mestrado, doutorado aqui, que equivaleria à nossa faculdade, a nossa graduação no Brasil. Até porque eles ficam só estudando, né? Exato, eles só estudam. Eles não vivem uma vida normal, tem nós no Brasil, que vai trabalhar. Mas, assim, a gente começaria a ter contato de relacionamento, talvez, um pouco no ensino médio, né? Para nós é normal, é muito comum isso. Para eles, não. Para eles, esse contato só acontece realmente na faculdade. É muito difícil acontecer isso no ensino médio, pelo que eu conheço daqui. E muitas pessoas começam a trabalhar no ensino médio também. Eu comecei a trabalhar no 3º ano do ensino médio, pessoas da minha família começaram. Não que seja um trabalho formal 8 horas por dia, né? Mas sim, mas alguma... Você tem contato com outras pessoas, com o mundo do trabalho, né? Tem um pensamento diferente, aprende outras coisas. Mas aqui, pra eles, o primeiro trabalho que eles pegam, geralmente, é no último ano da faculdade. Exato. Tem 22, 23, é a primeira vez que ela vai olhar para o mercado de trabalho, que ela vai ter uma ideia do
precisa, o que são quais as exigências, né? Então, de fato, as coisas demoram mais para amadurecer, eu sinto isso também. Então, pessoal, nós já estamos nos encaminhando para o final da entrevista aqui, né, do nosso bate-papo. Quero que vocês, caso vocês queiram dar uma visão final, alguma dica de pessoas que queiram vir para cá, coisas assim, né? Então, eu acho que, assim, pra mim, particularmente falando, né, foi uma experiência que mudou muito a minha vida, me mudou muito como pessoa. Eu acho que aconteceram coisas ruins, de fato, como a gente estava comentando aqui, mas tiveram muitas coisas muito boas também. Eu falava muito antigamente que as melhores e piores coisas que me aconteceram foram na China. Então eu acho que, assim, tem que estar preparado que, de fato, é um país diferente, uma cultura diferente. Vai estar morando sozinho também, para muitos, é a primeira vez morando sozinho. Então vão ter coisas que vão te chocar, vão ter coisas que tu vai passar por dificuldades, mas tu vai ver coisas incríveis também aqui. Tu vai passar por muitas coisas muito boas, e tudo isso vai fazer parte do teu crescimento pessoal como pessoa. Tu vai sair daqui com uma mente completamente diferente, uma visão do mundo diferente, que vai valer muito a pena. Independente se, passei por tal dificuldade uma vez, tudo bem, tu vai ter crescido muito como pessoa nessa vez. Então eu acho que eu recomendo muito, assim, para vocês virem 1 ano, 2 anos, acho que vale muito a pena. Mas claro, tem que pensar em qual que é o teu objetivo de vida, né? Claro. Mas acho que 1 ano, 2 anos vale muito a pena. Qualquer pessoa que vier para passar aqui um certo tempo vai aproveitar, vai aprender muito. Eu acho que, se na minha visão, eu recomendo que se as pessoas têm interesse em vir, em conhecer a China, né? Acho que a primeira coisa é procurar talvez o Instituto Confúcio, que eu acho que é a porta de entrada assim, para todo mundo. Todo mundo que eu conheço que veio para a China, não sei que foi assim, transferido por empresa, né? Já querendo estudar, foi através do Confúcio. Então, tu vai conhecendo os professores, vai conhecendo a cultura, vai conhecendo a língua, e aí talvez tu se interesse, diga, não, talvez é um país não que eu queira ir, queira conhecer, ou talvez não, né? Talvez a pessoa veja, não é para mim. E acho que quem pensa em vir para a China e realmente morar aqui, ficar 6 meses, acho que tem que estar preparado que, assim, não é das coisas que morar nos Estados Unidos, morar no Canadá, morar na Europa. Tem mais dificuldades, a barreira cultural é muito maior, né? Então tem que estar preparado para esse tipo de coisa, mas acho que vale muito a pena, assim. Eu vejo a experiência como um todo muito positiva. Sim. Então, pessoal, o vídeo fica por aqui, então. Se vocês gostaram aí, deixem o like. E qualquer dúvida, comente que eles podem responder no próximo vídeo, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.